Não tem aula. Agora está gravando, iniciando a gravação. Vamos lá. Está com algum tempo que a gente não tem aula de história local em si, né? Tem umas 2 semanas, mais ou menos, ou mais. Mas hoje a gente retorna com o objetivo da gente ir se aprimorando, né? Se preparando bem para a nossa prova. Quem ainda não seguiu o professor, dá essa moralzinha ao professor e vai seguir lá nas redes sociais, que a gente, logo a gente vai estar com alguns projetos novos e algumas coisas bacanas nas nossas redes sociais também, sobre educação, sobre cultura, sobre o bem-estar em si, em geral. Vamos lá, uma pequena revisão, uma pequena linha do tempo, para a gente vamos se situar um pouco do início da história do nosso município, né? A gente tem dois anos marcantes em distintos, em épocas distintas, mas que não tem ao certo a certeza de qual dos dois realmente chegou a início do povoamento aqui na nossa região, mas são os 2 relatos, os 2 anos são os 2 relatos que a gente tem. Um é o Nuínio, né, que a gente não pode deixar de destacar o Nuínio, porque agora não tenho como atender ninguém. Deixa eu responder aqui o rapaz rapidinho, gente. Vamos lá. Aí, como eu estava falando, o ano de 1833, ele está sendo falado no índio. Nos relatos históricos, no que ficou registrado, fala no ano de 1842. Né? Aí é uma questão de dois períodos, em quase 10 anos de diferença, mas como está no hino, e o hino é uma dos símbolos do nosso município, pode ser que caia o 1833 se referindo ao hino. A gente sempre leva em conta a referência do hino. O início do povoamento de Lagoa da Canoa, segundo o hino, 1833. Mas segundo os relatos históricos e o que a história foi contada foi que foi 1842, né? 9 anos depois de 1833. Mas, de qualquer forma, está no hino 833 e faz parte dos símbolos, de um dos símbolos do nosso município, então a gente tem que ter essa atenção ao ano de 1833 e ao ano de 1842. Sempre lembrando, qual vai ser a diferença? Se a questão fala nos relatos históricos, ele vai estar falando de 1842. Se a questão estiver falando de segundo o hino, a referência ao hino é 1833. No período do povoamento, chegou 2 casais, João de Deus e sua esposa, Tomé do Livramento e sua esposa, e fixaram residência próximo da lagoa. Né? Logo após João de Deus e Tomé do Livramento, famílias vieram para a região, eles foram para a agricultura, foram para a pescaria, né? Para meios de sobrevivência, né? E há o relato de que construíram uma canoa, e essa canoa servia como transporte para os viajantes, né? Que hoje a gente tem a realidade da pista que liga Arapiraca à Lagoa da Canoa e liga a Arapiraca a Jirau, a Traipu, a Campo Grande, mas na época de formação não existia essa pista.
na época de formação, o caminho, a estrada que ligava Lagoa da Canoa a Arapiraca era uma estrada que passava pela lagoa e subia em direção ao Sítio Alexandre. Era pelo Sítio Alexandre que ia para Arapiraca. E o transporte predominantemente era o transporte animal e com isso, os viajantes que vinham de Arapiraca para Traipu, eles tinham que passar pela Lagoa da Canoa e tinham um obstáculo. O obstáculo era a lagoa, né? Que os habitantes, na época, aqui, através dessa lagoa, faziam o transporte da lagoa para o pessoal seguir viagem, né? E como essas pessoas que faziam esse trânsito, eram, na maioria das vezes, comerciantes que traziam mercadoria para serem vendidos na região, nas cidades próximas, eles ficavam aqui na cidade não, na época povoado, né, descansando, alimentando os animais para poder seguir viagem. Com isso, acarretava o quê? Gerava o quê? Gerava também negócio aqui, comércio com os habitantes da época, né? E o pessoal acabava consumindo o que eles estavam levando para vender na cidade de Traipu, né? As famílias pioneiras, que são destaques pela história, são as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício. Eles estão no relato, né? Além de João de Deus e Tomé do Livramento. E aqui cabe uma ressalva, gente. Apesar de que a gente não tenha certeza se realmente João de Deus existiu, o Tomé do Livramento existiu, esses nomes estão na história e a título de prova, eles existiram, ponto final. A gente não vai perder uma questão, porque, mas será que João de Deus... Não vamos pensar dessa forma. Eles estavam aqui no início, no processo de colonização. Depois, as famílias de José Barbosa, família Maurício, Francisco José Santana, chegaram, né? E foi o início da formação. Lembrando sempre, nós temos 2 anos referência para a colonização. O ano de referência dos relatos históricos é 1842, e o ano de referência que está no hino da nossa cidade, é 1833, e a gente tem que destacar que, se houver questão falando de 42 e de 33, vai haver uma referência. Na questão, ela vai dizer se ela está se referindo ao hino ou se está se referindo aos relatos históricos, né? Porque não pode ter 2 respostas ao mesmo tempo em cada questão, né? Só apenas uma. E a gente tem que ter em mente o 1833, por conta do hino da nossa cidade, que é um dos símbolos, né? Nós temos 3 símbolos na nossa cidade: o hino, a bandeira e o brasão, né? Mais à frente a gente faz uma pequena revisão sobre isso. Com a chegada de João de Deus e Tomé do Livramento, que eles foram para a agricultura e foram para a pescaria em si, né? Eles pescando na lagoa, eles também foram o primeiro mototáxi na época, né? Só que era um barco-táxi. Era o barco que eles criaram, que eles fizeram, e ajudavam os comerciantes no traslado para atravessar a lagoa mais rápido do que arrodear, né? Para seguirem viagem com o seu comércio, né? Aí o que a gente observa? De 1800 do início do povoamento da colonização, vamos pegar um relato histórico, né? 1842 até 1935, ou vamos pegar até o relato, o período do Índio, né? Para a gente destacar o Índio. De 1833 até 1936, quase 100 anos, o município de Lagoa da Canoa pertencia a Limoeiro de Anadia, né? Esse período de tempo, praticamente foi o período que o sítio povoado Lagoa da Canoa pertencia a Limoeiro. Quase 100 anos de pertencimento a Limoeiro, a cidade de Limoeiro, né? Em 37,
Em 36, aliás, no final de 36, né, dia 31 de dezembro de 36, exatamente um ano, até 31 de dezembro de 37, foi o período que a gente passou a ser município de Itraipu. Né? Através do decreto 2435, a gente tem que ter em mente esse decreto estadual 2435, e lembrando, gente, decreto é inferior à lei. Decreto, ele é uma decisão do chefe do executivo que não precisa da aprovação da Câmara de Vereadores, não precisa da aprovação do Congresso, do Congresso Federal, no caso do presidente, não precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, no caso do governador. O governador da época de 36, de 37, aliás, de 37, ele passou para o distrito de Traipu, que pertencia a Limoeiro, o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Limoeiro, passou a pertencer à cidade de Traipu, através de um decreto, ou seja, uma decisão do governador da época, transferiu o distrito de Lagoa da Canoa de Limoeiro, nessa época já bem habitada, Lagoa da Canoa já bem estruturada em termos de um distrito, já era um distrito, né? 37 não era Luiz Cavalcante, não. 37 não. O decreto aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais atrás, quem era o governador na época de até 38. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, na internet deve ter essa informação. Ruas de 1936. Aí tem a lista aqui dos governadores de Alagoas, vamos ver quem era. Vou compartilhar com vocês aqui, não é um site vamos dizer assim, de que a gente leve muito a sério, mas é um site que tem a informação. Inicialmente, vamos ver se ela é essa informação mesmo. Aqui, vocês estão visualizando aqui, é no Wikipédia, aí tem a relação de governadores de Alagoas. Aí vamos olhar aqui no período de 1936, né? Descendo, 67. No período da colonização, já que a gente está aqui, vamos analisar. No período da colonização, quem era? 42, 33, né? Apesar que isso não vai ser cobrado, gente. Isso não está registrado nos livros, não vai ser cobrado. Vicente Figueiredo de Camargo era o governador em 33, né? Agora vamos olhar no período do decreto. Quem foi que assinou o decreto de 1938, transformando o distrito de Lagoa da Canoa, passando de Limoeiro de Itraipu para Arapiraca, né? Isso aí, o decreto já foi a transformação para Arapiraca, né? Vamos olhar aqui quem era. A gente já teve um bocado de governador, viu? Aqui, chegamos. 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 35 a 37, governador Osman Loureiro, que era o governador da época do decreto que transformou o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia à época, pertencia à cidade de Itraipu para Arapiraca. O decreto 2435, que foi o governador na época, Osman Loureiro. Ó, a gente tem nem ideia, né? Não sabia nem que existia esse, né? Que existiu esse.
na nossa história política em si. Nesse decreto, mudando para Arapiraca, a gente ficou exatamente de 38 até 60, até 62, na realidade, né, o período, até 62, pertencente a Arapiraca, né? E, nesse período, a Lagoa da Canoa já era um distrito forte, reconhecido, e que a gente tem que destacar que era um distrito importante para a política de Arapiraca. Nesse distrito sempre tinha vereadores eleitos por Arapiraca que eram aqui com base política aqui em Lagoa da Canoa. E, inclusive, o seu Zé Joaquim, pai do Gino, pai da professora Denise, ele foi vereador por Arapiraca, mas o reduto eleitoral dele e a política dele era feita aqui na Lagoa da Canoa. E teve outro vereador que foi aqui da região, é o vereador Benício Alves, que é na Avenida Benício Alves, é a primeira avenida ali do bairro Cacimbas, né? E esse vereador tem uma história triste, porque ele foi assassinado, né? E quando ele foi assassinado, foi assassinado por um deputado na época, e foi uma coisa horrível em si, mas ficou esse registro de que uma das principais ruas de Arapiraca é em homenagem a ele. Aí, gente, olha, de 38 a 62, nós tivemos nesse espaço de tempo pertencimento a Arapiraca. Em 62 foi a lei estadual, aí a gente, para guardar os números, olha, o decreto 2435, mais 37, 2435 mais 37, a gente chega ao número da lei, 2472, bem próximo. A gente não pode esquecer e lembrar que a lei, ela é superior ao decreto. O decreto foi uma decisão do governador, onde ele não precisou passar pela Assembleia, o crivo, a autorização da Assembleia. Ele decidiu mudar de Limoeiro para Traipu, acabou feito. Nesse caso, mudar de Traipu para Arapiraca, está feito a coisa. Agora, para se fazer a cidade, para se transformar em cidade, aí tem que ter a aprovação da Assembleia, tem que ter um projeto de lei que vai para discussão na Assembleia. E esse projeto de lei 2472, o projeto de lei 2472, o que nos tornou independente de Arapiraca e nos tornou em cidade, ele foi apresentado pelo deputado José Pereira Lúcio, foi o autor da lei. Inclusive, José Pereira Lúcio está no trabalho da emancipação, da independência, ele consta o nome dele e o relato da luta dele para transformar o distrito de Lagoa da Canoa em cidade, na cidade de Lagoa da Canoa, que a cidade herdou o mesmo nome do distrito, né? E tem até uma historinha interessante, por que do nome Lagoa da Canoa e como ficou, mas isso aí a gente vai ver daqui para frente. Nessa pequena revisão, a gente já observa, já vê nomes importantes e datas importantes que a gente tem que lembrar. A gente precisa guardar essas informações e precisa guardar essas datas na hora que a gente for fazer a nossa prova, né? O ano né, do relato histórico, 1842, o ano de referência do hino municipal, 1833, né? João de Deus Tomé do Livramento, como os primeiros colonizadores, e sempre destacar que eles vieram com a família, eles vieram constituir famílias aqui na região, eles trouxeram a família, ao relato de que ambos vieram com as esposas e constituíram família aqui, participantes, as famílias que receberam destaque na colonização, no início, a família de José Barbosa, de Francisco José Santana e a família Maurício. O decreto, esse período de tempo, de 833 a 1936, a gente pertencia a Limoeiro, né? Em 1936, a gente passou a pertencer a Traipu, ficando lá até 37. Em 38, a gente passou a ser pertencente a Arapiraca, né, através do decreto 2435. A lei estadual 2472 foi no dia 28 de agosto de 62 aprovada, né? A emancipação política
do nosso município foi através dessa lei, né, Lei 2472, decreto estadual transformou o distrito de Arapiraca, pertencente a Traipu, no distrito de Lagoa da Canoa, gente, pertencente a Traipu, passou a pertencer a Arapiraca, o decreto estadual 2435, de 30 de novembro de 38. Né? Já a lei estadual de 28 de agosto de 62 transformou o distrito de Lagoa da Canoa em cidade. Né? A lei foi de autoria do deputado José Pereira Lúcio. Né? A gente tem que lembrar bem desse nome, porque a gente não pode confundir com José Lúcio de Melo, que foi um outro deputado, que inclusive a Escola da Mata Limpa recebe em homenagem ao nome dele, né? Para que a gente não perca uma questão de graça. Foi nomeado o prefeito interino após a lei, o governador Luiz Cavalcante sancionou a lei, que foi aprovada em 62, né, no dia 28 de agosto, e ele nomeou o prefeito interino, ele indicou, e a indicação do governador Luiz Cavalcante foi o prefeito José Barbosa Ramos, que ele foi prefeito, o mandato dele durou 5 meses, de agosto de 62 até 25 de janeiro de 63, foi onde foi foi dado posse ao primeiro prefeito eleito, que foi Antônio Francisco dos Santos, e instalado a sede do município no dia 25 de janeiro de 63. Na posse do primeiro prefeito também houve a posse da primeira Câmara de Vereadores, né? A primeira Câmara de Vereadores foi em 63, e o presidente foi Mário alguma coisa, deixa eu só dar um pulinho aqui, como é o nome do presidente que eu esqueci. Mauro Vieira, foi Mauro Vieira. Mauro Vieira Souza foi o primeiro presidente da Câmara, né, do nosso município. E a gente também tem que destacar que pode ter questões que cobrem isso. Nessa primeira linha do tempo, só para a gente recapitular datas importantes, questões importantes, né, vamos fazer a revisãozinha e nesse dia de hoje a gente vai ter algumas questões para a gente também responder, né, questões que, baseando-se em provas de concurso, principalmente no mesmo estilo da banca que vai fazer a nossa prova, a gente vai adaptando a nossa história, perguntando algumas coisas importantes, alguns fatos que foram importantes. O primeiro fato e o primeiro destaque que a gente dá aqui na questão 1, a gente pode ter muito exploração dessas datas, desses anos, né? O povoado que deu origem ao município de Lagoa da Canoa surgiu por volta de qual foi o ano que surgiu. Aí o que a gente observa nesse tipo de questão? A gente tem que observar se ele está fazendo referência ao índio ou não. Se ele não está fazendo referência ao índio, a gente já sabe qual que é a data, vamos colocar aí no chat, qual que é o ano que é a referência do índio. Qual a banca? Instituto Bahia, Claudivânia. É o Instituto Bahia, mesmo que vai fazer em colégio, em Olho d'Água, 1842, exatamente, gente. É a data que, se ele não está fazendo referência ao índio, se ele estivesse fazendo referência ao índio, o que, é que a gente observa? Não tem o 33 e o 42 juntos, né? Porque iria dar uma confusão e a gente poderia inclusive, pedir a anulação da questão, porque as duas datas estão registradas, né? No índio, que é símbolo do município, e nos relatos históricos, na história local, está sendo destacado o 1842, que é a nossa resposta, né? Essa é a nossa resposta, que a gente tem que ter esse detalhe de a gente se pegar na questão, o que ela está dizendo, né?
Nesse caso, o povoado que deu origem ao município de Lagoa da Canoa surgiu por volta de 1842, na margem da lagoa que deu nome que deu origem ao nome da cidade, na qual passava o caminho que ligava Arapiraca a Traipu, né? Uma questãozinha para a gente aquecer aqui. Aí vamos aqui um pouco da história, né? Segundo conta a história, Lagoa da Canoa foi colonizada por 2 casais que chegaram nessa região por volta de 1842, João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à região, construíram casas e começaram a plantar e a criar gado. Além desses casais, as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício também vieram fazer parte dessa colonização. No início do povoamento de Lagoa da Canoa, tinha sua origem baseada na agricultura, na cultura do café. Apesar da gente não ter alcançado a cultura do café nessa região, mas havia fazendas de café que não deu muito certo, que teve uma praga e acabou que o pessoal teve que mudar para outras alternativas. E, além do café, se destacava também a cultura do algodão. A cultura do algodão, eu acredito que algumas pessoas aqui que estão assistindo a aula tenham lembrança de que, antigamente, as pessoas realmente plantavam, bem bonito o algodão, a cultura do algodão, quando está nascendo aquelas coisinhas brancas, né, aquelas coisinhas de algodão bem bacana, aquelas nuvenzinhas, bem bonito também. E essas fazendas de café e o algodão era o início do destaque da agricultura na nossa cidade, né? Até a chegada do fumo, né? E o fumo em si, ele não chegou de uma hora para outra, né? Ele foi trazido primeiramente para Arapiraca por imigrantes de outros estados, de outras cidades que trabalhavam com fumo, e pela questão da terra, da qualidade da nossa terra aqui ser boa na região, tanto a terra vermelha como a terra preta em si, elas são ótimas para o fumo. E isso ajudou bastante na cultura do fumo, na implantação da cultura do fumo aqui. O destaque que a gente faz é a história que gerou o nome Lagoa da Canoa, né? Essa história, ela é um símbolo do começo de tudo, né? E o surgimento de um lugar sempre traz consigo a história. A nossa cidade não é diferente disso. Sempre tem algo por trás que ocasiona, que gera uma história e que gera o nome da comunidade, de um bairro, de uma cidade, e a nossa história não é diferente. Olha, aqui eu mostro para vocês aqui o Diagnóstico Comunitário, é um livro que foi produzido pela UPEC, que, inclusive, todas as pessoas que forem fazer o simulado domingo vão ganhar um livro desse quando saírem, vão receber um livro desse. Tem aqui alguns exemplares aqui que a gente vai doar. E esse diagnóstico comunitário tem o relato das histórias de todas as comunidades da nossa cidade. Uma história mais interessante que a outra, mas foi feito um trabalho de pesquisa com as pessoas mais idosas de cada comunidade, as mais idosas não, as pessoas mais experientes que tinham a riqueza da história em sua mente e foi passado para o papel. Esse livro vai ser um brinde para todos aqueles que forem fazer prova do simulado no domingo também. Vão ganhar esse livro. É um compromisso meu que vocês vão receber esse livro lá na hora da prova. E quando a gente tiver um aulão presencial também, eu vou levar mais alguns exemplares para a gente distribuir também. Aí, gente, a nossa história, a nossa cidade em si tem uma história por trás do nome em si, né? A lagoa sempre foi um símbolo da cidade. O pessoal foi morar próximo à lagoa. João de Deus, Tomé do Livramento. Construíram um pequeno barco onde fazia pescaria, onde pescava, como também eles ajudavam os comerciantes a seguirem viagem indo de Arapiraca a Traipu, né? E isso
o que aconteceu e como as pessoas se comunicavam. As pessoas começaram a se comunicar dizendo o seguinte, que elas, quando perguntavam para onde elas iam, elas diziam, eu vou até a Lagoa da Canoa. A Lagoa da Canoa é um símbolo antigo de nossa cidade. No início do povoamento, as famílias existentes nesse lugar construíram uma canoa para utilizar na pesca e na travessia da lagoa. A canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa. E começou a surgir a expressão, quando se perguntou que alguém seguiria, cuja resposta era, eu vou até a Lagoa da Canoa. Eu vou até a Lagoa da Canoa. Ou eu vou atravessar a Lagoa da Canoa. Né? Nisso, vou até a Lagoa da Canoa, até a Lagoa da Canoa ficou. Né? E não teve como ser alterado. Né? Eu acho que se alguém chegasse a querer propor a mudança do nome da nossa cidade, eu acho que não iria encontrar apoio, iria perder, com certeza, esse embate em si. Então, o voo até a Lagoa da Canoa foi o registro que deu origem ao nome da nossa cidade. O linguajar, o popular, o perguntar, você vai até onde? Você vai para onde? Eu vou até a Lagoa da Canoa. A lagoa que tinha uma canoa se transformou a Lagoa da Canoa, que a gente conhece, que é a cidade que nos abriga, que nos ajuda a criarmos a família de cada um, né? E esse registro como é um registro histórico, pode ser que seja cobrado. Eu fiz até algumas questões com essa pergunta, com esse ditado em si, com essa história em si. Outras famílias, anos depois, também começaram a construir no local, já conhecido como Lagoa da Canoa, cujo nome originou-se de fato dos antigos moradores pescarem de canoa na lagoa da região. O único prédio que a gente é tombado pelo patrimônio cultural é o prédio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Foi construído em 1922, né? Então, lá de 33 para 22 são quase 100 anos, né? A presença da fé cristã católica chegou no nosso município em 1922, foi construída a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. É uma data, é um ano também para ser destacado, que pode ser cobrado, tem algumas questões mais à frente que a gente também cobra essa historinha. Para a gente não ficar só na teoria, vamos aqui ver uma questão, né, com algumas perguntas sobre a história, sobre a cultura da nossa cidade, que a gente vai responder agora, né? Quero ver se você conhece nossa cidade. Marque com V para a verdade e com F para falsa. O fumo foi a primeira cultura plantada em Lagoa da Canoa, verdadeiro ou falso? No chat aí, ajudem aí e não me deixem aqui falando sozinho apenas. É verdade? O fumo foi a primeira cultura? Falso, muito bem, todo mundo está ligado. A primeira cultura de destaque no nosso município foi o café, né? O café e o algodão. A gente já aprendeu a fazer prova de verdadeiro ou falso, né? A primeira alternativa, a gente já sabe que é falso, né? A gente já coloca aqui o falso e já vai analisar as alternativas. Ele tem letra A, B, D e E, que continua no páreo. A letra C, ela já saiu do páreo, né? A primeira alternativa já diz que é verdadeiro e a gente sabe que é falso, então a gente já elimina a letra D. A pesca foi uma atividade de subsistência de nossa cidade. Verdadeiro ou falso? Gente, vamos participando. Claudivânia, Marilene, Jussara, tudo é verdadeiro, né? É um fato, né? O nome da nossa cidade se deu justamente pela construção da canoa, que era utilizada para pesca e também para atravessar a lagoa mais rápido, né? E isso ocasionou. Aí a gente observa aqui, letra
todas as letras continuam ainda no páreo, né? Que todas elas são verdadeiras, né? Todas elas são verdadeiras. E todas elas agora, elas já nos dão a resposta da próxima, né? Olha o que a gente observa. Na letra A próxima alternativa é falsa, na letra B, a próxima alternativa é falsa, na letra D, a próxima alternativa é falsa, na letra E, a próxima alternativa é falsa. Esse tipo de questão, gente, acaba que, às vezes, você, observando as alternativas, você já nem precisa se preocupar com aquela alternativa, né? Se você tivesse alguma dúvida, mas a própria questão já está nos dizendo isso, né? Que a próxima alternativa é falsa. Então, aí vamos ler. Aí a gente vê, a igreja de São Maximiliano foi a primeira igreja construída nesse lugar, né? A gente sabe que não, a primeira igreja construída nesse lugar foi a igreja Nossa Senhora da Conceição, né? Aí vamos ao item 4. Aí o item 4 a gente observa, letra A tá falso, na letra B está falso, na letra D está falso, já na letra E está verdadeiro. Então, vamos analisar o que é para a gente ver, né, se a letra E é a resposta ou se a letra E ela já não vai mais continuar no páreo aqui para ser a nossa resposta, né? Segundo a história, nossa cidade foi colonizada por 2 casais de índios. É verdade ou falso isso? Falso, né, gente? Pode ser até que João de Deus e Tomé do Livramento tenham descendências indígenas, mas não está nos registros históricos, né? Isso aí é falso. Então, aí, a letra E, ela já não nos incomoda mais. Aí a gente observa a quinta alternativa. Na letra A é verdadeiro, na letra B é falso e na letra D é verdadeiro. Vamos ver se é verdade ou se é falso. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 1922. Acabamos de falar, isso é verdade, né, gente? Muito bem. Aí, com isso, a letra B já não faz parte mais da nossa história. Aqui na nossa questão, aí a gente observa o sexto item, na letra A é verdadeiro, na letra D também é verdadeiro, né? Olha como fica mais fácil a gente observando as alternativas, né? Apesar que é uma pergunta que todo mundo sabe e vai reconhecer como verdade, mas nas questões, às vezes, muitas das vezes, a gente tem uma dúvida e quando a gente observa as alternativas, a gente tira essa dúvida pelas respostas. João de Deus e sua esposa, e Tomé do Livramento e sua esposa foram os 2 casais que primeiro colonizaram a nossa cidade. É verdadeiro, né? Ainda estão no páreo as 2 alternativas. Aí, a próxima alternativa em si, na letra A é falso, na letra D também é falso, né? Então, a gente já sabe aqui qual é a resposta, né? A decisão vai ser para a última alternativa mesmo. Aí a alternativa 6 aqui é: as primeiras culturas de nossa cidade foi a cana-de-açúcar e o fumo, né? E não foram essas duas, né? Foram o algodão e o café. Aí a última, aí a gente observa na letra A é verdade, na letra D é falsa, né? A cultura do café e do algodão tiveram sua importância no início da formação de nossa cidade. É verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Alguém colocou aí falso, não vi quem foi. Lembrar, gente. A cultura do café e do algodão foram importantes no início da formação da nossa cidade, né? Tínhamos, tínhamos fazenda de café na época, por aqui tínhamos fazenda de algodão, né? Então, essa alternativa, nossa resposta é letra A, né? Falso, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, verdade, né? As nossas respostas seriam essa. Estão acompanhando, gente? Tá bacaninha? Como é que estão aí? Dê aí o joinha para a gente continuar.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos seguindo. A gente começou duas, né? Umas 3h20, 3h30 a gente para. Laila, quer falar? Levantou a mão? Pode falar. Foi sem querer, professor. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos seguir. Dados sobre o nosso município, dados que a gente precisa internalizar, né? A área territorial é um dado importante, né? A população estimada, essa informação da população é uma informação do censo do IBGE de 2010, né? O último censo foi agora, 2023, que ainda estão, vamos dizer assim, estão trabalhando com os dados, né, para gerar o resultado desses dados, né? E isso acho que só vai ser divulgado ano que vem, ou até mais tarde, né? Porque há uma preparação grande, são muitos dados, o censo completo, mais de 200 milhões de habitantes, né? Mas o censo que a gente tem que se preocupar é o de 2010, que é o que a gente tem as informações atuais, né? Até o outro ser lançado, acho que não vai interferir na nossa prova, não. Acho que não vai ser lançado o resultado desse censo agora, não. Aí vamos lá, o município de Lagoa da Canoa pertence à mesma região de Arapiraca, a sua área territorial. Aí é um número que a gente tem que guardar, a gente precisa ter cuidado, porque a área territorial pode ser cobrada em questões, né? 84.379 quilômetros quadrados, essa é a área territorial do município de Lagoa da Canoa. A população estimada em 2010, né, que foi o último censo, é de 18.250 habitantes. Nossa cidade faz limite com o município de Craíbas, Campo Grande, Arapiraca, Feira Grande e Jirau, né? Se a gente for analisar, Craíbas, região de Folha Miúda, tem uma parte lá que nossa é folha miúda de baixo, né? A folha miúda de cima é de Craíbas, né? Já é Craíbas, aí na região de folha miúda mesmo, já descendo, já começa Arapiraca, né? Até Riacho Fundo, já é próximo a Arapiraca, né? O Feira Grande, indo aqui por Ginipapo, Barreiras, Barreiras já é Feira Grande, indo por Massaranduba. Massaranduba tem até uma distância ali, Massaranduba pertence à Lagoa da Canoa, e depois já é Feira Grande, já tem pessoal próximo aqui da gente, da Massaranduba, que no registro, no documento, tá que são de Feira Grande. Na Giral, Campo Grande, aliás, Campo Grande, ali indo por Antunica, né, Boacica, né, já é Campo Grande, ali aquela região. Barro Preto aqui já é em diante, Barro Preto já tem, Giral já pertence a Giral, né. Giral é muito extenso, Giral é a cidade, ela é mais extensa do que a cidade de Arapiraca, em termos de extensão geral. Aqui em Olho d'Água, onde está sendo construído aqueles galpões da firma, ali já é Giral, ali, né? Bem pertinho da gente, mas ali já é município de Giral. Então, são essas as cidades que são próximas, fazem divisa territorial com a nossa cidade, né? O gentílico, é o adjetivo pátrio. Gentílico e adjetivo pátrio significam a mesma coisa, é a maneira como as pessoas de uma localidade são tratadas, como as pessoas se referem a elas, né? Há uma polêmica que foi instaurada quando o professor Olegário, professor de português, grande professor de português lá da escola estadual, ele fez uma reflexão e uma análise, porque canoense é o adjetivo pátrio da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. No nosso caso aqui, a análise do nome da cidade feita pelo professor Olegário é que o nosso adjetivo pátrio deveria ser Lago Canoense, né? Mas o que ficou foi o que foi registrado em gentílico. O gentílico hoje
o adjetivo pátrio que vale, que é válido, que é denominado para a nossa cidade, é o canoense. Deixa eu ver aqui, se eu acompanho aqui no chat, alguém fez alguma pergunta, mas eu não estou conseguindo ver, deixa eu ver. Deixa eu acompanhar aqui. Professor, lembrando que quem espera, podemos levar a prova, procede. A prova que você fala, você está se referindo à do simulado? A do simulado ou a da prova do concurso? A prova do concurso, no domingo sim, no domingo vocês vão terminando a prova, a gente só vai querer só o gabarito. Então, vai querer só o gabarito. Vocês levam a prova para casa e no domingo à tarde, eu já vou colocar, disponibilizar o PDF, né, o arquivo em PDF no grupo e o gabarito também. Para vocês já irem acompanhando, já irem fazendo a correção da prova de vocês. Vamos lá, vamos continuar. Aí, houve esse momento de reflexão feita pelo professor Olegário, né, professor de português, e até alguns alunos dele, na época, né, ficaram, né, questionando se poderia mudar. Pode até ser feito um processo legislativo e ser nomeado o gentílico Lago Canoense, mas isso ainda é para o futuro, né? Essa discussão é uma discussão que, no caso, a Câmara de Vereadores poderia puxar e poderiam alterar. E a gente deixaria de ter o gentílico canoense, que é o mesmo gentílico da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e teria o gentílico Lago Canoense, né? Dessa discussão em si, o empresário o Nielso, dono da Lagos Comedoria, Lagos Comedoria justamente foi em homenagem a essa discussão. Ele gostava muito do professor português, do professor Olegário, e fez ele nomeou o estabelecimento comercial dele, a lanchonete, né, que inicialmente era Quiburger, para Lagos, em homenagem ao professor Olegário em si, né. Aí vamos lá, seguindo em frente, nós temos mais informações. Aqui tem o nosso mapa, né, o mapa de Alagoas, e o destacado em vermelho é o mapa de Lagoa da Canoa, né, um formatozinho estranho, parece alguém dando o dedo, né, gente? Vocês já observam, parece que é alguém que está dando dedo. Nossa cidade é meia sacana, né, o desenho ali do mapa. Mas vamos lá, vamos responder aqui a essa questãozinha. Vamos responder essa questãozinha aí. Responda com V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o IBGE 2010, né? Lagoa da Canoa tem 20 mil habitantes. Falso, né? Falso. Sendo falso, a primeira a gente vai analisar as alternativas. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E já não nos atinge mais. Lagoa da Canoa tem menos de 16 mil habitantes. Verdadeiro ou falso? Falso também. Ainda continuamos com todas as alternativas ainda no páreo, né? Todas elas já nos diziam. Agora, no terceiro item, na letra A tem F, na letra B tem V, na letra C tem V e na letra D tem V. Muito possivelmente é falso, mas vamos olhar. A área territorial de... isso é muito possivelmente é verdadeiro, né? A terceira, né? Porque só tem falso na letra A, né? Aí o que a gente tem? A área territorial de Lagoa da Canoa é aproximadamente 84.379. Isso aí é verdade, né? Então aqui é verdadeiro, o que nos deixa ainda 3 alternativas ainda na luta pela a nossa resposta, né? Lagoa da Canoa tem 18.250 habitantes, segundo o censo de 2010, é verdade, né? A gente tem aqui
Todas as três continuam. Aí vem a questão seguinte, o item seguinte: Lagoa da Canoa faz divisa com as cidades Caraíbas, Arapiraca, Campo Grande, Jirau e Feira Grande, né? Está correto também, né? Verdadeiro também. Todas essas cidades são cidades vizinhas à Lagoa da Canoa. Quem nasce em Lagoa da Canoa é Lago Canoense. Olha, é verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Falso. A gente tem que ter esse destaque, esse cuidado. E o adjetivo pátrio de Lagoa da Canoa é canoense, ficando assim a nossa resposta, a letra D é a nossa alternativa, a nossa resposta. As outras letras ficaram no caminho, né? E a nossa questão é a letra D, né? Isso a gente tem que ter essas informações referentes ao censo de 2010, área e habitantes, porque são informações que podem ser cobradas em provas, né? E a gente está preparado na hora, né? E se houver alguma publicação do IBGE antes da prova que altere alguma coisa, aí a gente trabalha em cima dessa alteração, né? Mas lembrando, se houver alteração, a questão ela vai dizer qual é a referência. Se for IBGE 2010, é essa a informação que guarda. Se for uma nova informação do IBGE 2023, aí é outra história. Mais para frente, a gente se preocupa se caso haja essa publicação antes da prova, que eu acredito que não vai haver, mas nunca se sabe, né? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa revisão, os pioneiros na colonização, né, foram as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício. Esses três é o que ganha destaque, né? Quando Arapiraca tornou-se município, Lagoa da Canoa passou a ser um distrito, mas com grande importância no contexto político, econômico e social. Servia-se como ponto de apoio na estrada que ligava Arapiraca a Traipu e a Giraldo Ponciano, né? Além disso, as fazendas de café geravam emprego e renda na região, né? Nesse período que Arapiraca está para completar 100 anos de história agora, né? Não sei bem qual é o ano de aniversário de 100 anos, mas está para ser aí nesses próximos anos, né? A gente tem 60 anos, esse ano iremos para 61, né? Foi 62 esse ano, não, 61, não, 61, né? 62 para 23, 61. Esse ano é 61 anos de aniversário, né? Então, 40 anos, mais ou menos, a gente pertenceu à cidade de Arapiraca, né? 30 de outubro é aniversário de Arapiraca, mas é esse ano que faz 100 anos, quem colocou aí foi a Marlene. Eu não observei quem foi que postou, que como eu não estou na tela do computador, foi a Marilene mesmo. Eu só não me recordo se é esse ano que Arapiraca faz 100 anos. Mas a gente observa que o nosso distrito, Lagoa da Canoa, quando pertencíamos a Arapiraca, ele era pujante, né? Tinha fazenda de café, que gerava emprego na região e renda, né? E tinha uma importância política na cidade de Arapiraca também, né? Aí a formação administrativa, em divisões territoriais, 36 a 37 a gente figurou a cidade de Traipu, né? A gente pertencia a Traipu. Antes disso, pertencíamos a Limoeiro, porque Limoeiro era de Limoeiro, a região todinha, que a gente vê e tem Coité, Taquarana, Canoa, Arapiraca, tudo era pertencente a Limoeiro. Tudo era pertencente a Limoeiro, né? Que Limoeiro é uma cidade bem antiga. Aí o decreto 2435, de 30 de novembro de 38, transferiu o distrito de Traipu para Arapiraca, né? A gente passou a ser município de Arapiraca, né?
E a gente tem que lembrar o decreto 2435, né, para a lei de emancipação, né? O decreto é uma decisão do governador sem precisar da aprovação da Câmara, né? A gente tem que lembrar essa distinção, para a gente não confundir e achar que o decreto tem a mesma força da lei, não. O decreto é abaixo da lei, né? Aí o decreto foi 2435, fez a atualização de distrito, né? A gente saiu de Itaipu e foi e para e para e a gente foi para Arapiraca. É esse ano, né? Esse ano, Marilena, esse ano já faz 100 anos Arapiraca, né? Uma data marcante, né? Obrigado pela lembrança aí, Marilena. Obrigado mesmo. É uma data marcante para Arapiraca e a gente faz parte dessa história também, né? É tanto que o Hermeto Pascoal, ele nasceu em 36, se não me engano, foi em 36, né? E na época a gente pertencia a Arapiraca, né? Aí ele até fala, se não pensei não, foi 38 que ele nasceu, se não me engano, foi isso. E ele fala que nasceu no Olho d'Água, da Canoa, que era município de Arapiraca, na época. Aí não deixa de ser verdade, né? Ele, ele faz parte da história do estado de Alagoas, como uma personalidade da música, né? Um gênio da música, e parte das duas cidades, a Lagoa da Canoa e Arapiraca, né? Aí desse decreto em si, a gente tem a emancipação, né? Que o número da lei estadual é um número bem próximo do decreto, que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar esses dois números. O decreto é 2435, enquanto que a lei é 2472, né? Ou seja, 32 32 a mais do que o número do decreto, né? Se você somar 2435 mais 30, mais 32 não, mais 37, mais 37, se somar 2435 mais 37 dá 2472. Então, a gente tem que guardar esses dois números. O decreto que mudou da cidade de Traipu para Arapiraca, o distrito de Lagoa da Canoa, e a lei estadual 2472, que é a lei que transformou o distrito de Lagoa da Canoa na cidade de Lagoa da Canoa. Deixa eu passar esse carro de som que está... Passando Wellington. Vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. Alguém falou alguma coisa aí? É 99 esse ano, Jorge? Eu não me recordo bem em si, mas eu sei que é próximo, está próximo dos 100 anos. Pode não ser esse ano, como a Marilene colocou, mas acho que está próximo, né? Pode ser realmente isso aí. Aí o nome que se destaca na emancipação, tanto na luta pela emancipação, 1924 é a emancipação lá de Arapiraca, né? Então, 100 anos é o ano que vem, né? Aí, o José Pereira Lúcio, ele era deputado, foi o autor do projeto de lei, ele não, como é que se diz? Ele já estava na luta pela emancipação, pela independência, o nome dele aparece em destaque dos que lutaram pela independência, né, e foi o autor. Agora, é interessante, gente, que é um lapso e uma falha grande aqui para a gente, do nosso município, né, é que a gente não tem homenagem nenhuma para José Pereira Lúcio. Não tem homenagem nenhuma, nem escola, nem rua. É que, por ele ter sido o autor da lei que tornou nossa cidade nosso distrito, nossa comunidade em cidade, né? Era para ter.
É um lapso da Câmara de Vereadores não ter enxergado isso, né? Mas ainda está em tempo, né? Tem um monte de rua projetada por aí, né? Quem sabe não transforma aí uma rua projetada em deputado José Pereira Lúcio, né? Aí o governador da época era o governador Luiz Cavalcante. O governador Luiz Cavalcante foi o que sancionou, e o governador Luiz Cavalcante também foi o que indicou o prefeito interino, né? O prefeito interino foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante. E o governador Luiz Cavalcante teve em sua homenagem o nome da primeira escola municipal, né? Que foi a Escola Governador Luiz Cavalcante, que todo mundo conhece como Escola do Marçal, né? Do grande Marçal, grande José Rodrigues Filho, grande diretor, que foi diretor daquela escola, né? Acho que todo mundo só conhece por Escola do Marçal, mas aí vão lembrar para a prova que é a Escola Governador Luiz Cavalcante. Aí lembrou da escola, lembrou quem foi o governador que sancionou a lei que transformou nossa comunidade em cidade. Com a emancipação, revigorou sua importância econômica. Foi transformado em município autônomo em 28 de agosto de 62. Do trabalho para a independência participaram aí de destaque José Pereira Lúcio, José Leite, José Ramos Barbosa, José Emiliano de Almeida, Mauro Vieira e outros. O governador Luiz Cavalcante nomeou o primeiro prefeito, o senhor José Barbosa, que foi prefeito de 28 de agosto de 62 a 25 de janeiro de 63, né, um período de 5 meses. O prefeito José Barbosa foi o responsável pela organização da primeira eleição municipal em si, né, tem essa importância. O primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos. O primeiro mandato foi de 64 a 68, né? 64 não, gente, 64 não, aqui eu engoli um número, 63 a 68, foi empossado em 63, foi 63 a 68. O primeiro presidente da Câmara, a primeira composição da Câmara de Vereadores, o primeiro presidente foi o senhor Mário Vieira de Souza. E quando a gente chegar na questão da política em si, história política do nosso município, eu vou fazer uma linha do tempo com cada prefeito e o mandato, para que a gente fixe bem os mandatos de cada prefeito, para não perder questão que venha cobrar isso só por um ano, por um detalhezinho, né, gente? Vamos lá. A questão aí, questão simples, fácil, né, que eu quero a resposta aí de vocês aí no chat. Vamos aí, me digam aí. Quem foi o deputado que apresentou a lei? Foi o deputado? Qual foi? A, B, C, D ou E? Digam aí, pessoas do meu Brasil, varonil. Letra E, Raquel. Letra E, né? Letra E é o nosso deputado aqui que colaborou com a emancipação política do nosso município, é José Pereira Lúcio. Aí vocês observem, Manuel Pereira Filho, também deputado, né, e tem homenagem, o nome de uma escola, né, a escola que o povo diz, a escola da Juraci, né, a escola do Manuel Pereira Lúcio, não tem jeito, o povo nunca esquece disso, da direção, né, da primeira direção, né, a mesma coisa na escola José Rodrigues Filho, que o pessoal diz a escola da Maricélia, né, porque foi a primeira diretora, né. Aí tem aqui José Pereira Melo, não existe. José Bernardes da Silva foi deputado também, e é o deputado a nome da escola de Barro Vermelho, José Bernardes da Silva. José Lúcio de Melo também foi deputado, é parente do José Pereira Lúcio, né, mas de uma outra geração. José Lúcio de Melo é o nome da escola, da lindíssima escola. Gente, vocês já viram a escola de Mata Limpa? Quem não conhece a escola de Mata Limpa ainda, vá lá conhecer, que vale a pena você ver. Show de bola, show de bola, show de bola. Só como professor de matemática que sou, quando eu vi, eu já reclamei logo de uma coisa: o quadro.
O quadro pequenininho, rapaz, não faz aquilo com o professor de matemática, não. O professor de matemática gosta de umas questãozinhas, a gente chama de torre de igreja, né? Aquelas questãozinhas bem elaboradas, bem bacaninha, e um quadro pequenininho. Não gostei do quadro, não. Mas a escola é perfeita, perfeita, perfeita. Parabéns à gestão da Secretaria Municipal de Educação, à gestão da prefeita Tainá, que fizeram uma escola muito, 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 muito bem organizada. Padrão FIFA, padrão primeiro mundo ali. Vamos lá, seguindo aqui, vamos lá. A história do nosso município, ente federativo, com personalidade jurídica de direito público interno, começa, olha, muito bem, Luciene, você é topada. A Raquel também, antes mesmo de eu ler, já está respondendo. O governador que sancionou a lei foi o nosso coleguinha aqui, Luiz Cavalcante. Luiz Cavalcante é o nosso coleguinha que foi governador no período e sancionou a lei que criou o nosso município, né? E, além disso, ele também foi o que indicou o primeiro prefeito, né? Senhor José Barbosa, né? Vamos seguindo. Olha mais uma questãozinha aqui, vamos aí analisar quem é que está ligado nos detalhes. A história do nosso município, ente federativo com personalidade jurídica de direito público interno, começa a ganhar forma com sua criação em 28 de agosto de 62. Quem foi o primeiro prefeito eleito e quando foi instalada a sede do município de Lagoa da Canoa? São duas perguntas, né, para a gente analisar em si. Muito bem, o pessoal está ligadíssimo, 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 ligadíssimo. Ninguém vai perder tempo, não. O primeiro prefeito eleito, alguém colocou aí a letra C, letra D, é o primeiro prefeito indicado. O primeiro prefeito foi indicado, José Barbosa, ele não foi eleito. Né? E a questão destaca que foi o eleito. Aí tem que ter cuidado nesse detalhe. Eu, Luciene e Marcelo, foi o detalhe aí, porque quando fala em primeiro prefeito, né, a gente vai e coloca logo o José Barbosa, só que o José Barbosa ele foi indicado, ele não foi eleito, né, não passou por eleição, foi uma indicação para ajudar a organizar o início da nossa cidade, da nossa história como cidade em si. Aí a gente observa, Antônio Francisco foi o primeiro prefeito eleito, a gente observa, e o detalhe está na data da instalação do município, né, que a gente tem que lembrar. Na alternativa 1 vem 25 de janeiro de 62, né? Na alternativa 2, aqui na B, 28 de agosto de 62, e na alternativa correta, que é a nossa resposta, né, que a grande maioria acertou, e só Marcelo e Luciene que ali esqueceram desse detalhe do eleito, né? Mas o Antônio Francisco dos Santos, meu vovô, foi o primeiro prefeito eleito, e a sede do município foi instalada no dia 25 de janeiro de 63. Foi esta a composição inicial do Poder Executivo do nosso município. Vamos lá, vamos seguir aqui. Mais um aqui, olha. Agora o Marcelo vai acertar e Luciano vai acertar. Já estava na ponta da agulha. A história do município, ele quer saber o primeiro prefeito do município e qual período durou o seu mandato. Qual o período que durou o mandato do primeiro prefeito do município. Nesse caso, ele está se referindo ao primeiro prefeito, ele não está se referindo ao eleito, né? Ao primeiro prefeito e qual foi o período do mandato. Vamos aí. Rapidinho, rapidão. Qual foi o período? Olha aí, já vi aí, Raquel. Mais alguém? Vamos aí. Vamos aí analisando aí as questões deles. Luana. Muito bem. Vocês estão ligadíssimo. Jorge botou letra A, confundiu com o primeiro prefeito eleito. Letra A é o primeiro prefeito eleito. No caso, o primeiro prefeito do município foi o interino que foi indicado, que foi José Barbosa, e na nossa questãozinha aqui,
é a alternativa D, a resposta que a gente procura, né, que ele foi prefeito do dia 28 de agosto de 62 até o dia 25 de janeiro de 63, quando deu posse para o novo prefeito e foi instalado a sede do município naquele dia, em janeiro de 63, né? Isso aí são os detalhezinhos, gente. Na hora da prova, agora vocês podem se equivocar. Na hora da prova, ter atenção e ver o que a questão cobra, né? Para a gente não perder uma questãozinha de graça, né? Vamos lá. Vamos, desenvolvimento e fonte de renda do nosso município. Desenvolvimento e fonte de renda do nosso município, né? Desde o do início, né, até os momentos atuais que vivemos, né? No início da povoação da nossa cidade, a pesca, ela era um destaque, tinha um destaque, e não era somente pelo fato da nossa lagoa principal, que é a lagoa que deu nome à cidade. Nós tínhamos várias lagoas ao redor do município, ainda existem algumas lagoas dessas, outras foram aterradas, mas o registro histórico ficou, né? Quais eram essas lagoas? Eram Lagoa da Pedra, tinha uma Lagoa da Pedra que inclusive deu nome à cidade, à comunidade Lagoa da Pedra, né? Lagoa Grande, também, que deu nome à comunidade Lagoa Grande, né? Que agora é chamada Lagoa Grande do Jatobá também, né? Lagoa do Ginipapo e Lagoa do Mato, né? Além da nossa própria lagoa principal, que deu origem à cidade, né? Existia essas lagoas onde a pesca era frequente, onde o pessoal pescava e da pesca tinha meio de subsistência, né, através da pesca. Além da extração de madeira, né, essas lagoas ajudavam no início do nosso município, né. Interessante, a Lagoa Grande do Jatobá tinha um grande pé de jatobá lá próximo, e a Lagoa do Ginipapo também tinha um pé de ginipapo também próximo, né? Hoje não sei se tem o pé de ginipapo, né? Mas a lagoa ainda tem lá o espaço, não tem muita água, mas ainda tem a Lagoa do Ginipapo, né? A Lagoa do Mato e a Lagoa da Pedra, era uma lagoa que tinha uma pedra enorme lá, que o pessoal sempre falava Lagoa da Pedra ficou, né? Essa história tá registrada no livro Diagnóstico Canoense, que vocês vão levar para casa no domingo. É um livro produzido pela UPEC, né? E bacaninha que vocês vão lá contar a história das suas comunidades, né? O pessoal que mora no interior, aos seus filhos e aos seus netos, que vão conhecer e talvez vão rir um bocado, né? Vocês sabiam a história da Antonica? Tem alguém de Antonica aí? Tem alguém de Antonica aí nos ouvindo agora, 3h15 da tarde, antes da gente ir para o intervalo, para a gente descontrair. Vocês sabiam qual é a história de Antonica? A origem do nome da Lagoa da Pedra é porque realmente tinha uma pedra. Muito bem, valeu, Jorge. E vocês sabiam aí a história de Antonica? Ninguém sabe, né? Olha, Antonica em si era uma comunidade que recebia a visita de um frei franciscano. Frei franciscano naquele estilo de vai ter vai ter, deixa eu ver qual é a pergunta aqui, vai ter mais simulados presenciais? Vai sim, vai sim. Vai ter também aulões presenciais que a gente também vai dar os livros a quem não pegar agora no simulado de domingo, vai ter outras oportunidades, sim. Aí, o Frei, ele evangelizava muito, passando por Lagoa da Canoa, e ele ia para as comunidades, aí ia para Antonica. E esse Frei, ele Frei franciscano, né? Andava aquele estilo franciscano, e quando ele fazia a pregação dele nas casas, sempre tinha alguém que chamava ele para almoçar. Ele almoçava e tinha uma árvore grande assim, que toda vez, depois do almoço, ele ia tirar uma soneca, aquela sonequinha de 15 minutos, 20 minutos, que
E para o nordestino parece que é sagrado, né? A gente sempre, quando tem oportunidade, quando não está trabalhando, a gente sempre tem, aí em casa ainda dá um cochilozinho, né? Rápido. O Frei foi e tinha esse hábito, ele sempre tirava esse cochilo lá nessa árvore, lá na comunidade de Antunica, que não se chamava Antunica na época. Aí, o que aconteceu? O Frei esqueceu a túnica dele. A túnica com capuz, ele esqueceu lá na árvore. E a população, quando encontrou aquela túnica, né, começou a gerar aquela coisa, a túnica do Frei, a túnica do Frei, a túnica do Frei, Antunica ficou. Antunica se tornou Antunica por conta do esquecimento da túnica que o Frei deixou lá na árvore, e aí o pessoal ficou naquela, a túnica do Frei, a Antunica foi criada a partir desse relato bem interessante, e tem essas e outras histórias no livro que vocês vão receber no domingo, né, quem for fazer, mas quem não for fazer a prova também, não se preocupe, vai ter outras oportunidades para a gente entregar uma cópia desse livro para vocês. Maria Orlando levantou a mão, quer falar, Maria? Não, é só a Laila que ainda está com a mão levantada. Né? Bom, gente, 3h20, vamos dar uma paradinha. Daqui a 10 minutinhos a gente retorna para a gente continuar a nossa aula, né? A gente começou o desenvolvimento de fontes de renda do nosso município. Daqui a pouco a gente retorna para continuar. Lembrando que ainda não